Olá, meus amigos, muito bom dia. Tá começando um Papo das Nove especial de domingo e o tema escolhido hoje para a gente fazer aqui uma imersão juntos é obsessão, que é um tema muito popular nas casas espíritas, porque envolve questões delicadas a respeito do que para a doutrina espírita significa uma realidade inexorável, que é a morte física não é o ponto final da existência, e quando a gente desencarna, nós nos desdobramos no plano astral, no plano espiritual. E a qualidade de vida que teremos no plano espiritual é condizente com o estoque de conteúdos, de aprendizados, nossa bagagem na área do conhecimento, da sabedoria, da ética, dos valores morais. É isso que cabe na bagagem. Nada que a gente deixe como herança, como legado, num testamento, né? Minha casa, meu carro, minhas roupas, meus cachorros, meus bens, meus investimentos, né? Nada disso pesa a favor do que seja a nossa bagagem espiritual. Bom, então, se somos imortais e quando esgotar o prazo de validade de cada um de nós nesse planeta, o nosso destino será determinado em função exatamente dessas conquistas intelecto-morais. Somos seres em evolução. E cada encarnação significa a possibilidade de avançarmos mais uma casinha no jogo. Ocorre que tanto nesse plano da vida quanto no plano espiritual, nós teremos sempre companhias. Essas companhias podem ser boas para nós ou não. Isso é da vida, é do jogo. Então, quando a gente fala de obsessão, a gente está falando de um capítulo que é muito importante na compreensão dessa realidade espiritual, que interfere no plano material, e que quando a gente tem consciência desse processo, a gente pode se precaver, a gente pode se proteger de situações eventualmente hostis à nossa resiliência psíquica, mental, emocional. Então, não foi a doutrina dos espíritos que trouxe a informação que eventualmente temos à nossa volta companhias que não torcem por nós, digamos assim. Então, quando a gente vai ver, vamos lá, na história ligada às narrativas evangélicas, quando a gente vai ver na carta aos Hebreus, Paulo dizendo que sim, nos encontramos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, Paulo já aludia a essa presença de pessoas que podem ser amigas, podem ser pessoas afins, simpáticas a nós, ou podem ser pessoas que propriamente não estão ali para nos ajudar, não guardam por nós outros sentimentos senão o desejo de interferir nas nossas ações, sem que isso passe pelo nosso, eu diria, crivo do ponto de vista da consciência. Há uma outra passagem que é muito impressionante também. Jesus e seus apóstolos passam por um lugarejo, e nesse lugarejo há alguém estigmatizado pelos vizinhos, pelos outros moradores, por se tratar de alguém endemoniado. E Jesus vai ter com ele e pergunta o nome dessa pessoa. Qual o seu nome? E a resposta eternizada no Evangelho é: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, meus amigos, estamos aqui fazendo referência a essas passagens para dizer que, para quem é espiritualista, ou seja, para quem acredita na vida após a morte, faz todo sentido que a gente reconheça, lá como cá, presenças.
presenças. Essas presenças, como disse, podem ser positivas ou negativas dependendo de vários fatores. O principal deles é a qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento, pois que somos imãs ambulantes e o nosso padrão mental e emocional determina exatamente a qualidade das companhias nos dois planos da vida. É disso que estamos falando. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, essa atenção em relação a eventuais companhias que não nos sejam simpáticas ou favoráveis. Deixa eu dar um exemplo de padrão mental que pode ser eventualmente desagradável pela companhia que esse padrão mental atrai, né? Eu já falei aqui que o pensamento não é uma abstração. O pensamento tem força e direção. Então, quando a gente invigilantemente desdobra na forma de pensamentos, a gente plasma, porque o pensamento imprime na nossa psicosfera uma energia. E essa energia é perceptível a quem está à volta. Mal comparando, é como uma criancinha inocente que a gente percebe claramente quando ela está feliz ou infeliz, quando ela está à vontade ou quando ela está contrita, quando ela está livre, leve e solta ou quando ela está envergonhada e acanhada. Sabe, um bebezinho que começa fazer os seus primeiros movimentos. A gente percebe claramente pelas reações do bebê se ele está bem ou não está. Então, mal comparando, nós, quando pensamos e sentimos, irradiamos à nossa volta uma qualidade energética, nós plasmamos na nossa psicosfera uma informação que claramente fica visível, é sensorial a desencarnados. E nessa condição, isso pode nos favorecer ou nos prejudicar, né? Então, quando a gente hoje, Dia dos Namorados, né, 12 de junho, beijo a todos os namorados e namoradas que estão por aí. Mas temos muita gente que não tem ou não passa por um momento feliz no amor. Tenta acompanhar meu raciocínio para ilustrar aqui uma questão, né? Então a pessoa tá numa fase assim, eventualmente solitária, está se sentindo sozinha, ou está nostálgica assim, em relação a alguém que foi importante na sua vida amorosa. Muito bem. Eventualmente, cada caso é um caso, dependendo das companhias espirituais que esta pessoa no dia de hoje, Dia dos Namorados, tiver, fica perceptível ou a carência, ou a melancolia, ou a tristeza de num dia que é muito fortemente marcado para o comércio, né? Dia dos Namorados é um dia comercial. Mas a pessoa se deixa levar por esse sentimento de, mas eu não estou feliz no amor, ou eu não estou com ninguém, eu não estou com nenhuma parceira, nenhum parceiro. E tá friozinho, não tenho meu cobertor de orelha. Sabe? A gente é humano. As coisas podem ir por aí. Muito bem. O que eu estou querendo dizer é que esse gênero de sentimento, como qualquer outro, fica plasmado e é visível. Então, a pessoa, por invigilância, dependendo das companhias espirituais que tiver, esse sentimento, que pode não ser muito agradável, confortável, pode ser potencializado. Porque esses espíritos zombeteiros ou espíritos que têm diferenças conosco, eventualmente de vidas passadas, vão encontrar aí uma brecha, ou podem encontrar aí uma brecha, eu estou usando isso como exemplo, para determinar um ataque. Um ataque contra a autoestima, um ataque contra a sensação de que o fato da gente estar sozinho do ponto de vista das relações interpessoais mais íntimas não significa que a gente seja solitário.
não significa necessariamente que a gente esteja numa situação de desvantagem em relação a tantas pessoas que têm um companheiro ou uma companheira e eventualmente não são felizes ou não estão ali plenos, né? Cada caso é um caso. Mas veja, em vigilância, plasmei uma sensação de desconforto no Dia dos Namorados e dependendo de quem tiver à volta do ponto de vista das minhas companhias espirituais e da qualidade dessas companhias, eu posso ficar vulnerável. E o sofrimento que advém dessa vulnerabilidade não é genuinamente meu, esse é o ponto da obsessão. Ele não é um sentimento, digamos, genuíno, ele foi, eu diria, empoderado, turbinado, foi alimentado por outra força. Esse é o ponto, esse é o ponto. Bom, obsessão vem do latim obsedere, que significa ato de cercar ou rodear alguma coisa ou alguém. Então, quando a gente fala na doutrina espírita de obsessão, a gente está entrando num capítulo que foi intensamente estudado por Allan Kardec. Né? Para quem não associou o nome à pessoa, quem estiver acompanhando o Papo das Nove pela primeira vez aqui, e aos domingos a gente faz, portanto, um estudo mais profundo sobre um tema. Hoje é obsessão. Então, Kardec foi um dos grandes pedagogos da França, discípulo de Pestalozzi, e já com mais de 50 anos de idade se deparou com o fenômeno das mesas girantes, quando em várias partes da Europa a imprensa registrava nos encontros, nos saraus, que os móveis subitamente começavam a flutuar e aquilo era motivo de galhofa, riso, lazer, entretenimento. E Kardec, num primeiro momento, o professor Hippolyte Léon Denis Arrival não se interessou pelo fenômeno das mesas girantes. Achou que aquilo era uma bobagem. Entretanto, ele foi sendo convencido por amigos, principalmente aqueles de mais credibilidade, que, como Kardec, estavam ligados a diferentes associações, entidades científicas da França, foi instigado a pesquisar esse fenômeno e começou a desdobrar, então, a doutrina a partir da possibilidade de comunicação com os espíritos. Muito bem. Então, obsessão é um capítulo importante sobre o qual Kardec se deteve. E boa parte dos conteúdos doutrinários da obsessão são encontrados no livro dos Médiuns, que é uma das 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. O livro dos Médiuns, ele traz muitas informações sobre obsessão e tem um motivo para isso. Todos nós, sem exceção, temos alguma sensibilidade mediúnica. O que é isso? Mediunidade é a capacidade de você perceber, de alguma maneira, existem várias modalidades de sensibilidade mediúnica e alguns médiuns têm mais de uma ferramenta de percepção da realidade espiritual. Então, todos nós temos alguma capacidade de perceber isso, mais sutil ou mais ostensivo. Os médiuns, assim denominados, os sensitivos, têm isso, eu diria, num alto grau. Razão pela qual o cuidado que os médiuns devem ter com essa anteninha capaz de perceber subitamente, a qualquer momento, alguma energia, alguma presença, alguma informação que venha exatamente do plano espiritual, há uma necessidade premente dos médiuns se precaverem através do estudo e da informação, da instrução. Saberem em que medida, tendo essa capacidade, né, tendo essa ferramenta a seu dispor, protegê-la de eventuais problemas desnecessários causados pela invigilância. Então, no livro dos médiuns, há muitas informações sobre obsessão para proteger os médiuns desse assédio. Esse é o ponto.
Agora, não é só os médiuns, os sensitivos em alto grau, que precisam ter essa informação a respeito de como se proteger dos obsessores, porque todos, como disse, temos diferentes níveis de sensibilidade. E a obsessão, ela é uma forma de domínio, de interferência sobre nossas escolhas, sobre o nosso livre-arbítrio. E, invariavelmente, não há outra hipótese, a obsessão tem origem em espíritos imperfeitos, né? Vamos por partes. No livro dos Médiuns, capítulo 23, a gente vai ver a definição de obsessão nos seguintes termos: a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. É interessante falar que a obsessão é praticada pelos espíritos inferiores, por quê? Porque Kardec, em outra parte do Livro dos Espíritos, agora eu vou falar do Livro dos Espíritos, questão 459, pergunta a espiritualidade maior: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Veja que ele está falando dos espíritos, ele não está entrando em qual categoria de espírito. Kardec pergunta assim: quem já desencarnou exerce algum tipo de influência sobre nossos pensamentos e nossas ações? A resposta é a seguinte: nesse sentido, a sua influência é muito maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Isso é interessante, por quê? Nós estamos num mundo de provas e expiações, o nosso nível evolutivo ainda carece de muita aprendizagem para a gente dominar as nossas imperfeições e a gente se qualificar espiritualmente. Isso significa evolução ética e moral, e isso por si nos torna menos vulneráveis às ações de espíritos inferiores. A maioria das pessoas nesse planeta ainda é muito carente de evolução. Então, nós estamos vivendo um momento em que, obviamente, quando você fala assim, a maior parte das pessoas encarnadas e desencarnadas nesse planeta é bem intencionada, é caridosa, são pessoas que, digamos, seguem preceitos éticos e morais que são elevados. Não, não. Então, a maioria de nós, leia-se, encarnados e desencarnados, transita numa faixa, ocupa um degrau evolutivo onde a gente ainda tem muitas carências, muitas limitações. Estamos sujeitos ao cometimento de muitos erros e falhas. Então, a lógica do tema da obsessão é o seguinte: o que vale para encarnado, vale para desencarnado. Se a maioria de nós, desculpa a expressão popular, não é flor que se cheire, os cuidados que eu devo ter no plano dos encarnados para não dar mole em relação a aproximações ou procedimentos, compartilhamento de informações com pessoas que eu não confio ainda, com pessoas que não são dignas da minha amizade ou da minha confiança. Eu tenho que ter certas cautelas para não me expor a riscos desnecessários. Não é assim com você? Você não tem aí na tua cabeça agora a clara noção de quem importa na sua vida se aproximar, porque são pessoas que passam coisas boas para você, são pessoas que despertam bons sentimentos, são pessoas que encorajam, apoiam, ajudam, são pessoas que com às vezes muito pouco, dão sinais de que são confiáveis,
são pessoas que são do bem, exalam uma energia positiva. A gente faz essa distinção de outras pessoas que, neste exato momento, não merecem essa confiança, essa abertura. Eu não posso dizer tudo para essa pessoa, eu não posso abrir meu coração para essa pessoa, eu não posso falar de coisas minhas, as minhas particularidades para essa pessoa. Por quê? Porque eu ainda não a conheço o suficiente e, eventualmente, o que eu conheço ainda não despertou em mim a certeza de que ela seja digna do que eu tenho de mais precioso. Vocês percebem o que eu digo? Então, esse cuidado que a gente tem no dia a dia, no plano dos encarnados, deve ser o mesmo em relação aos desencarnados. Então, quando, para os espíritas, a gente define obsessão nesses termos, uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, não todas. A gente vai ver por que certas pessoas ficam vulneráveis a essa ação. E é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. É interessante porque os espíritos superiores não têm, em hipótese alguma, um interesse de dominar. É muito comum em casas espíritas, quando se tem uma reunião mediúnica e os espíritos se manifestam e eventualmente se comunicam com seus entes queridos. Os entes queridos, por vezes, ficam tanto decepcionados porque quanto mais evoluído é o espírito, mais cuidado ele tem para não interferir na vida dos seus, porque ele descobre ou ele é orientado ou ele já alcançou um nível evolutivo que ele percebe que evolução é mérito pessoal e intransferível. Quem está aqui encarnado ainda não pode ficar recebendo colinha da espiritualidade sobre eu vou para o lado de cá ou lado de lá. Eu escolho esse número ou outro número. Eu, na minha vida, devo realizar esta ou aquela ação ou procedimento. Espírito superior não dá pitaco. Assim como um bom professor não dá cola para o aluno. O aluno ele tem que merecer a nota a partir do seu esforço de compreensão, de estudo, de frequência à aula. Não dá para um professor dar cola para o aluno e dizer assim, eu gosto desse aqui, toma. Não. Portanto, a justiça divina estabelece que nós não tenhamos, desse ponto de vista, nenhum privilégio. Então, quanto mais evoluído é o espírito, menos ele tem interesse em interferir. Aí no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, há um trecho que aborda esse assunto de uma forma muito clara, dizendo o seguinte: uma das características dos maus espíritos, maus, são os espíritos ainda muito apegados à matéria, muito suscetíveis a ações que não remetem à ética do cuidado, ao respeito pelo outro, né? São espíritos ainda muito fortemente apegados a si próprios, ao egoísmo e a seus desejos e suas vontades, atropelando o direito dos outros serem o que são e fazerem o que querem fazer. Então vamos lá. Uma das características dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons espíritos, por sua vez, nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. É linda essa postura de respeito dos bons espíritos, dos espíritos evoluídos, porque eles sabem que a gente precisa fazer a nossa parte para evoluir. Eles podem aconselhar, eles podem intuir, eles podem aparecer em desdobramento, em sonho. Eles podem deixar um recado num centro espírita, numa psicografia ou numa psicofonia, eles podem usar a voz do médium para dar um recado. Mas repare,
Quanto mais evoluído é o espírito, mais subjetivo ele é. Ele dá indiretas, ele fala assim: persista no caminho do bem. Reconhecemos o seu esforço e daqui torcemos para que você continue fazendo aquilo que estiver ao seu alcance. Quer dizer, os espíritos de luz, eles não interferem. Os espíritos inferiores, eles procuram, sempre que possível, interferir, determinar escolhas e tentar influenciar obstinadamente quem esteja sendo alvo da obsessão. Bom, causas da obsessão, isso aparece no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Gente, imperfeição moral é um cardápio vastíssimo de possibilidades, tá? Em boa parte dos casos, quando a gente fala de obsessão, a gente está falando de um acerto de contas. Nós somos reencarnacionistas, já tivemos muitas encarnações e o nosso passado, invariavelmente, traz erros, equívocos, falhas, que podem eventualmente ter prejudicado outra pessoa de uma forma muito voraz e consistente. Essa pessoa, ela pode ter um coração bom e ela pode perdoar, ela pode relevar, ela pode, no plano espiritual, entender que não é cabível qualquer desejo de vingança ou retaliação. Então, apesar do nosso erro, sobre o qual deveremos nos submeter a uma reparação, porque não é lei de talião, lei de ação e reação compreende a necessidade do espírito para evoluir, vivenciar eventuais danos causados ao próximo e se beneficiar da energia positiva, das ações amorosas, cuidadosas, solidárias que tenha também dispensado ao próximo. Ação e reação, né? Quer dizer, efeito bumerangue. Quando você faz o bem lhe alcança novamente. É um efeito bumerangue, causa e efeito, ação e reação. Quando a gente realiza algo negativo, a gente também registra em algum momento essa informação, porque o universo foi programado assim, né? É o software inteligente do universo. É assim que as coisas funcionam. A lei de ação e reação, ou de causa e efeito, é uma lei da física, né? E que o Espiritismo reconhece a amplitude dessa lei da física na jornada evolutiva. As coisas se desdobram no tempo e no espaço nessa orientação, né? Então, quando a gente fala da vulnerabilidade à obsessão, a gente está falando de uma consciência culpada, a gente está falando de alguém que no seu íntimo, ela pode não ter nessa encarnação a memória de vidas passadas, eu não tenho, né? Mas eu tenho a convicção de que eu trago dentro de mim esses registros, esses arquivos. E mesmo sem ter a consciência de danos que eventualmente eu possa ter causado a alguém no passado, isso pode, não é um determinismo, cada caso é um caso. Isso pode determinar uma fragilidade, uma lacuna, né? Joana de Ângeles, na série histórica psicografada por Divaldo Pereira Franco, diz que as matrizes da depressão jazem esculpidas no passado delituoso, né? Marcelo Ribeiro, também pela psicografia de Divaldo, tem outra mensagem que é muito forte, que diz o seguinte: não somos outros espíritos,
Somos os algozes do passado travestidos de vítimas do presente. Então, para os espíritas que são reencarnacionistas, os dissabores, os desprazeres, certos problemas, não todos, que nós enfrentamos, guardariam relação direta com esse efeito bumerangue, a lei de causa e efeito. Alguns espíritos, eventualmente prejudicados por nós no passado, se julgam no direito de se vingar. A providência divina permite que isso aconteça pela mesma razão com que se desdobra a lei de causa e efeito. São inúmeras histórias na literatura espírita mostrando exatamente situações que envolvem essa perseguição imposta por alguns espíritos que se sentem no direito de vingar aquilo que aconteceu e que o agente da dor encontra-se hoje encarnado no sentido de retaliar. Ainda falando do médium Divaldo Pereira Franco, uma história que lhe aconteceu, ele, na Mansão do Caminho, acolhia. A Mansão do Caminho nasce da necessidade de acolher crianças invariavelmente pobres, de baixa renda e abandonadas pelos pais, né? Divaldo é pai adotivo registrado em cartório de dezenas de crianças. Isso na primeira metade do século passado, quer dizer, é um problema grave em boa parte do Brasil, continua sendo. Então, Divaldo teve a clara percepção, isso é narrado em palestras dele e na biografia escrita por uma colega jornalista, a Lande. E no filme que fizeram do Divaldo, essa cena aparece também. Divaldo, um médium muito sensível, tem um obsessor implacável que lhe aflige. E ele, através do espiritismo, aprende a não retaliar, não considerar o obsessor um inimigo. Ele faz aquilo por alguma razão. E a estratégia não deve ser a do contra-ataque, a estratégia é outra, que a gente vai comentar daqui a pouco. Muito bem. Divaldo descobre, e são anos de perseguição, anos. E Divaldo, realizando seu trabalho, e portanto, através do trabalho na área da caridade, de alguma maneira consegue atenuar os efeitos tóxicos dessa perseguição. Mas ela continua acontecendo. Há uma razão para isso. E num belo dia, abandona uma criança muito feinha, diga-se de passagem. Esse é o relato dos biógrafos e do próprio Divaldo. Uma criança abandonada, um bebezinho. Uma menina que foi abandonada na porta da Mansão do Caminho, que não tinha mais lugar para acolher crianças. Já estava abarrotada de bebês e crianças. E as pessoas da Mansão do Caminho registram que, olha, deixaram uma criança aí, coisa e tal, o que que a gente faz? Vamos levar para adoção. Aí o Divaldo, não, nós vamos cuidar dela, nós vamos cuidar dela. E a decisão de Divaldo de cuidar desse bebê determina um fato inusitado. Esse obsessor que há anos o perseguia, aparece para Divaldo muito sensibilizado e em prantos. No primeiro momento, ainda num tom arrogante e desafiador, dizendo: tem certeza que você vai ficar com essa menina aí? Isso vai prejudicar o teu trabalho. Você já não tem condição de manter adequadamente todas as outras. Você está se desdobrando, está operando no limite. E Divaldo diz que sim, eu vou. Me estranha você estar preocupado com isso. Você não tem nada a ver com isso. Isso é um assunto meu e da nossa instituição. E aí, este obsessor implacável olha para Divaldo e diz: pois então cuide bem dessa menina, porque ela foi minha mãe numa vida passada. E eu tenho por ela profundo amor. E o teu gesto
me toca profundamente. Eu estou muito sensibilizado de você estar fazendo isso com minha mãe. E eu não posso te perseguir. Eu não posso manter os ataques contra você. É muito bonita a narrativa, a construção da cena mostrando um obsessor demolido pelo gesto de amor genuíno, muito sincero, de Divaldo na direção de um bebê que ele, Divaldo, não sabia quem era, até ser informado pelo próprio obsessor. No livro dos médiuns, que repito, é o livro que se debruça longamente sobre o fenômeno da obsessão, as obsessões são divididas em diferentes categorias. Kardec era um habilidoso codificador que ele procurava didaticamente explicar as gradações da obsessão. Então teremos a obsessão simples, é uma ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Então, mais uma vez, por invigilância, a gente pode determinar que alguém se aproxime de nós sem que tenhamos consciência disso, um desencarnado, abrimos a porteira, a retaguarda fica desguarnecida e aí dá-se a sintonia. Sintonia é uma palavra que explica muita coisa no espiritualismo de uma forma geral e no espiritismo em particular. Então, obsessão simples. Estamos lá, abertos a isso. Um grau mais intenso e perigoso de obsessão é a fascinação. É uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado, que passa a ter uma ideia fixa, imagens hipnotizantes, mágoas gratuitas que são reforçadas pelo obsessor, fantasias que surgem a partir da ação do obsessor. O obsessor coloca isso na tela mental da criatura. Sabe aquela história, gente? Isso é muito comum, acontece comigo. De vez em quando eu estou de boa, estou assim num momento tranquilo, estou com a mente, eu diria, em relativo equilíbrio, né? Aí, de repente, do nada, surge uma angústia, né? Assim, uma preocupação aparentemente gratuita, do nada. Ai, minha filha vai hoje fazer uma viagem e está chovendo muito e eu não sei se pode acontecer o pior. Sabe essas coisas? Você começa a fazer especulações sobre um futuro que a gente não tem o controle. Então, os obsessores são muito hábeis assim em plantar sementes de angústia. Você não está com aquela preocupação, ela não é genuína, ela não é sua, mas ela, em certa medida, é reforçada pela ação de obsessores, né? E o pensamento invigilante, quando está com essa retaguarda aberta, você fica vulnerável exatamente a essa projeção de imagens, sentimentos, que na verdade não brotaram do teu coração, mas seu coração acolheu. A última gradação aqui, que é a mais grave de todas, é subjugação. Subjugação é uma constrição moral e física que paralisa a vontade do que a sofre, de quem a sofre, e o faz agir a seu malgrado. É um nível extremo de fidelidade, vamos colocar assim, a uma inteligência do plano espiritual. Alguém encontrou tanta facilidade em abrir a porteira e entrar, que dependendo da perda da autoestima, da culpa, da invigilância, dos erros do passado, tem um conjunto de fatores que podem determinar exatamente esse espetáculo terrível da subjugação. Inclusive em relação a certos comandos do corpo, a pessoa abdica de ter o poder sobre si própria.
ela é cúmplice da subjugação. Nenhuma obsessão ocorre, eu diria, à revelia de alguma participação de nós. Nós temos o livre-arbítrio e temos as condições de lidar com o eventual assédio de forma diferente. Nós podemos fazer muita coisa diferente. E é sobre isso que eu vou falar agora. Como é que a gente lida com essa situação em relação a eventuais ataques, né? Eventuais assédios, eventuais sugestões que têm origem no plano espiritual por quem não nos quer bem, né? Eu acho que o primeiro cuidado vem de uma recomendação de Jesus, eternizada nos evangelhos: vigiai e orai. É interessante isso, porque Jesus não pede que a gente, nesse trecho do evangelho, vigie os outros. Não é para você ficar prestando atenção nos outros. Vigiai o seu estado de espírito, os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque, como disse, nós somos emanadores de pensamentos e sentimentos que determinam correntes eletromagnéticas. A gente está enviando para a nossa psicosfera, nós estamos plasmando à nossa volta informações que vão atrair ou espíritos bons ou espíritos que não propriamente nos querem bem. Então, é muito importante esse exercício de autoconhecimento. Eu vou dizer para vocês, a partir do estudo do Espiritismo, eu fiquei mais atento para perceber quando eu me sinto angustiado, e todos nos sentimos. O que é angústia? Angústia é você sofrer antecipadamente. Tem algo que ainda não aconteceu, mas você já está fantasiando, já está projetando, já está especulando. Isso daí vai acontecer. Se acontecer, como é que eu faço? E se acontecer? E se acontecer aquilo? E se não sei o quê? Você começa a ficar numa vibe que é eventualmente insuportável, porque você não está vivendo o momento presente, você já está plasmando um futuro que não aconteceu e não necessariamente acontecerá. Então, tenta perceber onde eu quero chegar. Isso pode ter origem numa sugestão que você, por invigilância, acolheu. E você mesmo tratou de botar fermento naquele pensamento invigilante. E aquilo ganha vida própria. Sabe aquela história da bola de neve? O camarada joga uma bolinha de neve desse tamanho do alto da montanha. Agora, se no final da montanha ela chegou gigante, a culpa não é de quem jogou lá em cima, só. A montanha tratou de emprestar peso, velocidade à bola de neve. Então, o autoconhecimento é a palavra-chave embutida na mensagem evangélica do Cristo do vigiai e orai. Vigiai, aprenda a reconhecer o seu padrão mental, a qualidade do seu sentimento. Tenha o seu momento, uma DR com você todo dia. Isso pode se dar pela meditação, resetando os pensamentos que estão lá acumulados e mal resolvidos, fazendo essa faxina mental, né? Que a meditação propicia, é um bom caminho. E o orai, o que é a prece? A prece é uma tecnologia. Outro dia eu ouvi isso de alguém e roubei para mim. Eu acho sensacional a gente chamar a prece de uma tecnologia. A prece é uma tecnologia disponível para nós, gratuita. É um aplicativo grátis que a gente, quando faz do jeito certo, só tem a ganhar. A prece é a conexão, sem a necessidade de palavras rebuscadas ou bonitas, sem a necessidade de ocupar muito tempo falando. Não. Você pode ter uma prece curta, com palavras que saiam do seu coração e que você enderece
aí é para quem você consegue sintonizar melhor. Temos pessoas devotas. Diz Maria, Jesus, Francisco, Santo Antônio, que é muito popular no Brasil, tem os santos. Ah, André, você não é espírita? Não tem problema nenhum. Os espíritas também têm seus prediletos, né? Então você pode dizer a prece para alguém que você tenha essa ligação de simpatia, afinidade, devoção, ou você pode fazer uma prece aberta aos guias, mentores, a quem lhe protege, a quem cuidou do planejamento da sua encarnação. Você pode fazer uma prece para Deus, uma prece aberta, assim, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o Criador, o supremo arquiteto do universo, o nome que você queira dar. Olha, opa, ai, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, por ter um abrigo, por ter alimento, por ter um cobertorzinho no frio, por estar aqui abrigado, obrigado por me perceber uma pessoa atenta à dor dos outros, às impossibilidades que meus irmãos em humanidade enfrentam e não deixar passar a chance de ajudar. Ou pede, ai Senhor, me ajuda, me protege, abre os meus caminhos, que os meus olhos consigam perceber aquilo que num primeiro momento eu não consigo. Você pode pedir, você pode agradecer, portanto, você pode louvar, você pode, faça com a prece o que você quiser. É uma tecnologia fantástica para depurar a sua psicosfera, esse campo eletromagnético e manter você numa boa sintonia. Uma prece feita com o coração atrai os espíritos desencarnados que sempre estão à volta de você, mas nem sempre conseguem se aproximar como gostariam, porque você está, eu diria, embriagado de toxinas da matéria, dos imediatismos, dos mil nadas, como diz Joana de Ângeles numa passagem interessante. Os mil nadas da vida absorvem precioso tempo e energia. Então, meus amigos, a prece é uma boa. Outra forma da gente lidar com obsessão. Em se percebendo ou tendo essa informação a partir de um trabalho espiritual, numa instituição espírita, por exemplo, que reconhece a presença de obsessores no seu ambiente, quem esteja querendo lhe prejudicar, não fique apavorado, não fique com medo. Tente entender a importância de você orar por essas pessoas. Primeiro, porque elas estão se prejudicando, perseguindo você. Elas não ganham nada com isso, rigorosamente nada. Sejam elas bem-sucedidas na empreitada de te prejudicar ou não, elas não ganham nada, elas estão se prejudicando. E elas, eventualmente, cada caso é um caso, estão querendo justiça numa visão muito superficial delas. Reparar o erro que você cometeu e lhes prejudicou a esses obsessores. Então, quando a gente pede de coração perdão, quando a gente diz, olha, eu não tenho lembrança, memória do que eu fiz, eu não tenho a menor noção de como eventualmente eu lhe prejudiquei, mas eu peço a Deus que você possa me perdoar e que eu possa, pela lei de causa e efeito, no momento oportuno, reparar o meu erro. Eu hoje não tenho nada contra você. E eu rezo para que você consiga descobrir o seu caminho de luz, que obviamente está apartado do desejo de vingança. Você não encontrará paz, felicidade, seu coração não será saciado, consumindo qualquer vingança contra mim ou quem quer que seja. Eu desejo a você que encontre o seu caminho e que você seja feliz nesse caminho. Faça isso com o coração aberto todo dia, que você possa, lenta e progressivamente, com sinceridade de propósito, amolecer um coração empedernido que está intoxicado pelo desejo eventual de vingança. Orar e vigiar, pedir pelo obsessor e trabalhar no bem.
Quer dizer, a caridade, quando os espíritas dizem assim, fora da caridade não há salvação. O que que isso significa? Para nós espíritas, caridade não é esmola. Caridade é a capacidade da gente renunciar ao egoísmo e se desdobrar na direção do outro, seja o outro quem for. Ama ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas é a síntese do cristianismo. Quando a gente fala ama ao próximo como a ti mesmo, a gente não está falando para você amar um desconhecido como você ama o seu filho ou a sua mãe. A palavra amor ela tem uma amplitude de significados que a gente não consegue aqui ter a melhor compreensão desse amor. Esse amor que Jesus reporta é a vitória sobre o egoísmo, o esquecimento de si mesmo e a capacidade da gente exercitar e praticar o amor doação, o amor renúncia. Esse amor que alcança quem está à volta, porque é a expressão da centelha divina que está dentro de nós. Ser aliado de Deus. Ah, aliado de Deus, André. É a gente perceber que o universo vibra na direção do amor. Esse fluxo contínuo que determina a jornada evolutiva aponta na direção da luz, e a luz é o amor absoluto. A luz expressa a ausência de imperfeições. É aí que a gente vai reconhecer o território da felicidade absoluta, da paz absoluta, da alegria absoluta. Nós não sabemos o que é isso. A gente nunca sentiu isso. Mas a gente hoje ocupa, a gente transita num momento da nossa jornada evolutiva, nós estamos estagiando num degrau dessa escadaria evolutiva, em que essa percepção fica mais aclarada. A gente, mesmo não sabendo o que é uma felicidade plena, a gente já tem ali, digamos, os rudimentos desse sentimento, a gente tem frações de felicidade que nos dão uma pálida ideia do que seja essa felicidade absoluta. E ela só é possível quando a gente desarma o espírito, quando a gente não empodera o egoísmo nas suas múltiplas manifestações. O egoísmo é a mãe de todas as imperfeições, é o pai, né? O egoísmo é o pai de todas as imperfeições. O orgulho, a vaidade, a inveja, a cobiça, a ganância, a gula, a sexolatria, tudo. Quando você para pensar em todas as imperfeições, você vai ver que todas elas, em certa medida, convergem na direção da prioridade de si mesmo. Eu primeiro, eu acima de tudo, minha vontade, meu desejo. Né? Então a gente fica cego, a gente perde o sentido da visão espiritual, do gigantesco equívoco que é a gente se priorizar nesse nível, tornando tudo o mais absolutamente desimportante. E este é o caminho da ruína, este é o caminho da infelicidade, esse é o caminho da exacerbação do infortúnio. Né? Então, voltando ao tema desse Papo das Nove especial de domingo, quando a gente fala de obsessão, não há nada mais desconcertante para quem o persegue do que perceber o seu esforço genuíno e legítimo na busca pela superação de si mesmo, aquilo que os espíritas chamam de reforma íntima. Eu estou em construção, eu estou me lapidando, eu estou me cuidando para ser alguém diferente. Ué, diferente como? Eu quero ser uma pessoa melhor, menos vulnerável aos sentimentos hostis que debilitam a minha saúde,
atrapalham o meu sono, determinam intranquilidades ao longo do dia, ansiedades e angústias. Eu quero me libertar de tudo isso, cuidando melhor de mim para cuidar bem dos outros. Então, quando a gente faz o dever de casa, no sentido de promover em nós esse upgrade existencial, tudo que está à volta é diretamente impactado pela ação da tua vontade, é diretamente influenciado pelas coisas que você, de forma resoluta, escolheu fazer e realizar. É claro que para isso acontecer, não há problema nenhum em você buscar ajuda psicológica, em você frequentar uma denominação religiosa qualquer, não precisa ser espírita. Você se sente bem na sua igreja, no seu templo, ouvindo o padre, o pastor, o pai de santo, a mãe de santo, o rabino, né? Ou, em outras tradições, um xamã. Você se sente bem, é algo que te conforta, é algo que te dá uma sensação de plenitude. Siga esse caminho, não abdique dele, cuide bem dessa rotina que te faz bem. Nada é mais poderoso do que a ação da vontade. Esse é um instrumento mais poderoso que existe, a vontade. Quando você deseja para si essa condição de plenitude, que é uma conquista lenta e gradual, mas ela precisa ter um ponto de partida. Uma maratona, 40 quilômetros, ela não se resolve de outra forma senão passo a passo. Cada passada de um maratonista explica a prova. Então, que a gente não deixe nunca de prestar muita atenção na qualidade do pensamento, na qualidade do sentimento, na necessidade da prece, da meditação e principalmente do trabalho edificante. Não é um trabalho que precise ser apenas de ordem física, pode ser um trabalho intelectual, pode ser um trabalho de divulgação de mensagens, pode ser um trabalho de assistência presencial ou à distância de quem está em sofrimento. Buscai e achareis, né? Faz a sua parte e que o céu se abre para que você faça esse lindo percurso a caminho da luz. Agradeço a participação de todos. Um ótimo domingo. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Foi, impressionante. Agradeço tanto os amigos do Instagram quanto os amigos do YouTube. E nesses tempos turbulentos, estamos no ano eleitoral, temos um mundo que tem uma guerra esquisitíssima lá para os lados da Ucrânia, temos uma crise econômica, temos pessoas enraivecidas, irascíveis, né? Dando vazão a sentimentos muito, eu diria, grosseiros do ponto de vista do estresse mental e emocional. Não compre a briga dos outros. Não sintonize com essas forças. Busque o seu caminho de equilíbrio e de paz, fazendo por onde merecer essa condição de serenidade, equilíbrio, temperança, autoconfiança, força, coragem e fé. Até a próxima.